Agora nós vamos ter uma mesa muito especial, que se chama Todas as Cores de um Defeito de Cor. Essa mesa, ela foi pensada a partir do impacto de um livro em várias manifestações da cultura brasileira. Como na Bienal nós temos pensado o livro como o início de várias coisas que se desdobram, filmes, séries, games e por aí vai, nós nos deparamos com essa obra importantíssima da literatura brasileira que se desdobrou numa exposição de arte brasileira contemporânea que ficou até recentemente exposta no MAR e que vai ser inspiração também para uma das maiores manifestações culturais do nosso país, que é o Carnaval da Marquês de Sapucaí. Então, para receber os nossos maravilhosos convidados que vão falar da importância desse livro e de como ele nos inspira e como ele nos convida a pensar a história do Brasil, a nossa literatura, a nossa cultura, eu quero chamar aqui o professor Alexandre dos Santos, que é jornalista, mestre e doutorando em Relações Internacionais, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas, também na PUC-Rio. Ele é responsável pelo canal do YouTube #Conexão África e pelo Clube de Leitura África em Livros, dedicado exclusivamente a livros publicados por autores e autoras africanos. É especialista em História e Política do continente africano e um dos autores do livro A África no Mundo Contemporâneo. Alexandre, é uma alegria ter você aqui. Por favor, chame nossos convidados. Cheguei antes, enquanto você estava me apresentando, vim chegando devagarzinho aqui, né? Obrigado, Steph. Onde eu sento? Ok. Boa noite para todo mundo. É um prazer ter vocês aqui. Que bom. Então, vou chamar todo mundo de uma vez e aí a gente apresenta aqui, né? Por favor, Ana Maria, Paulo, Cidinha, Antônio e André. Ali. Pode ser um aqui, pode ser outro aqui, você pode ser aqui. Cidinha, ali no canto. Onde está seu livro? Paulo ali. Você aqui. A diretora artística falou que você tem que sentar na ponta. Eu tenho que sentar na ponta? Então, ó. Então vamos trocar, Cidinha. Você vai para o meio. Na ponta para ele poder olhar para todo mundo. Ok. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite para vocês. Uma honra estar aqui, junto com vocês aqui também, mediando essa mesa. Só tem gente fera aqui, maravilhoso. E quando eu estava aqui me preparando para a gente fazer essa conversa, eu estava trocando uma ideia com a minha mulher em casa, e ela estava falando que o mais legal seria se a gente conseguisse transformar isso aqui numa conversinha de casa, né? Uma conversa como se a gente estivesse na sala de casa. Então, eu queria fazer essa proposta para vocês. Sim, imagina que eu estou chegando agora, vocês são a minha família, tá? Eu estou chegando em casa agora, vocês estão no sofá vendo televisão. Não estão no sofá vendo televisão não, porque isso é coisa do século passado. Vocês estão em casa, todo mundo no celular, um conversando com o outro no WhatsApp, tá? E aí eu vou chegar com os meus amigos e vou apresentar os meus amigos para vocês, tá? Sim. Família, olha aqui, são meus amigos, quero apresentar para vocês. Essa aqui é a Ana Maria, mas a Ana Maria parece que a gente está brigando, né? É a Ana, tá? Ela é a escritora de Um Defeito de Cor. Ela também é publicitária, roteirista, quer dizer, ela foi publicitária numa encarnação qualquer no passado, né? Sim, mas ela é roteirista, né? Dramaturga também, porque escreveu peça de teatro, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco.
Esse aqui também é meu amigo, tá? Esse é o Paulo. Paulo já é de casa, né? Paulo já veio aqui várias vezes, né? Então a gente já conhece o Paulo. Tem aquela cachaçinha mineira que a gente deixa escondida lá na cristaleira para quando o Paulo chegar lá em casa, né? Sim. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Paulo escreveu Cidade de Deus. E Desde que o Samba é Samba, e também outros livros sobre os quais a gente vai conversar aqui também. E essa aqui, família, também é minha amiga, Cidinha da Silva, que é uma cronista de marca maior e agora também contista e poeta. Ah, detalhe, professora doutora Cidinha da Silva. É isso? E o último livro dela, que é um livro que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, que é aquele ali, ó, Exu em Nova York. E vou apresentar vocês também outros dois amigos meus, que é o Antônio, que está aqui, e o André, que está ali, que são ninguém mais, ninguém menos do que os dois carnavalescos da Portela, e que vão fazer... Ó, caraca! E que vão fazer a tarefa de transformar aquele livraço ali, que é o livro que está do lado da Ana, um livro de fazer exercício com bíceps, em enredo da escola. E a gente vai falar sobre isso já, né? Tá? Bom, vou começar com a Ana. Né? Ana, sabendo que o nome dessa nossa conversa aqui é Todas as Cores de um Defeito de Cor, nessa mais de uma década e meia que o livro ganhou vida, tá? Você imaginou que ele teria esse tipo de impacto nos seus leitores? Isso porque você conseguiu um feito importantíssimo, eu acho, pelo menos na minha opinião, que é fazer os leitores de todas as cores prestarem atenção na voz de uma mulher negra durante 900 páginas. Então, você... Assim, geralmente, isso não é uma mulher que tem uma embocadura que falha na nossa literatura, né? Então, quando você começou a escrever o livro, esse livro, um livro portentoso, você imaginou essa quebra de narrativa? Você dá voz a uma mulher negra, escravizada, imigrante do continente africano, escravizada, e que depois se tornou livre, mas uma mulher negra cuja voz a gente não ouve na literatura comum. E você fez com que todos nós nos apaixonássemos por essa mulher e a gente fosse seduzido pela maneira dela contar a história durante 900 páginas. Você já tinha isso na cabeça? Era essa quebra de eixo que você queria promover? Então, boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Bienal, pelo convite, pela homenagem, por essa mesa, onde eu realmente estou encontrando... É uma mesa muito emotiva para mim, né, com amigos queridos, alguns já de longa data, outros de recentemente, mas não menos queridos pelo tempo. Eu não imaginava, não, né? Eu acho que uma das grandes surpresas da literatura também é a gente não ter esse controle da recepção, né? Como é que os leitores vão ver o livro, como é que eles vão entender o livro. E aí o Defeito de Cor foi escrito numa época em que, por exemplo, o mercado... me diziam, quando eu estava escrevendo, né, e eu contava mais ou menos o que era, diziam que não se publicava livro com mais de 350 páginas. Né, quer dizer, não é nem lenda, era verdade mesmo. O mercado estava cortando. Na época do início da internet, as pessoas estão falando, as pessoas vão parar de ler, né, o fim do romance. O romance já morreu tantas vezes e ressuscitou que a gente, né, nem sempre. E eu não tinha essa expectativa. Eu sempre digo que o Defeito de Cor é um livro que eu escrevi, parafraseando a Toni Morrison, né, que é um livro que eu queria ter lido e não achei. Né, então eu escrevi, fui partir para escrever, essa empreitada de escrever o livro. Né. Inicialmente, ele não estava numa narrativa em primeira pessoa.
ele estava em terceira, eu reescrevi, é um livro que eu reescrevi várias vezes, e só na sexta vez foi que eu achei essa voz dessa personagem, né? Que, para mim, é a voz da minha avó contando história, né? O ritmo, né? Para mim, então, quando eu pensei nessa voz e nessa história, e eu achei essa narradora, né? Tem esse lado de ouvir essa mulher me contando histórias, né? E eu acho que isso pega também emocionalmente muitos leitores, né? Muitos falam que realmente ouvem alguém contando uma história, essa voz de uma ancestral, enfim, não sei. Mas é uma grande surpresa, né? E depois de 17 anos, já quase, o livro continuar me trazendo surpresas, assim. Então, muita fé na literatura. Renova a minha fé nesse ofício da gente, que às vezes é sacrificado, né? Às vezes a gente tem que fazer muitas outras coisas para sobreviver, além do ofício de escrever. E é muito reconfortante, né, ver que essa escrita, que essa voz ainda ecoa, e de maneiras tão diferentes, né, ainda hoje. Então, assim, muito feliz de estar aqui hoje nessa mesa e com os amigos para poder falar do meu trabalho e do trabalho deles também, que para mim também me marca, né, me dá norte, né, o trabalho da Cidinha e do Paulo. São interlocutores, amigos, queridos, com quem o meu trabalho conversa, né, e vai junto para a gente abrir esse caminho da literatura, né, para quem está vindo aí depois da gente. Que ótimo, né? Tão bom a gente estar aqui em família, né? Também, né? Sim. E o mais interessante, o mais bacana, é que também o livro tem uma cauda longa, né? Tem uma série de outros leitores que estão descobrindo o livro nesses últimos 17 anos, no boca a boca também. Isso é o mais interessante. E falando em embocadura, né, você dá a quem der uma embocadura que a gente não tinha visto ainda na literatura, tinha poucas vezes visto na literatura, eu quero passar para o Paulo, porque tem aí uma genealogia, né? Sim, em 97, o Paulo lançou Cidade de Deus. E aí ele mudou totalmente o eixo narrativo das histórias que eram contadas, né? Sim, gente da Cidade de Deus falando sobre a Cidade de Deus, com as gírias e o jeito de falar de Cidade de Deus. E você, Paulo, você abriu a porta para um monte de gente. Sim, você, Carolina, Maria de Jesus, né? Ana provavelmente foi influenciada pela maneira de você escrever a Cidade de Deus, Cidinha com certeza também. Sim, e eu queria que você falasse um pouco disso, porque também, né? Sim, como eu perguntei para a Ana, se ela tinha noção de que ela estava fazendo esse tipo de mudança na narrativa, você também tinha noção de que você estava promovendo esse tipo de mudança enquanto estava fazendo o livro, escrevendo o livro? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Quero agradecer a produção. Para fazer um evento desse é muito trabalho. A gente senta aqui, está tudo bonitinho, mas muita gente trabalhando, muita gente virando noite, muita gente correndo atrás para a gente sentar aqui agora e só falar. É uma maravilha. Primeiro eu queria contar, Alexandre, eu chamo de Lelê, que é da minha família. Lelê. Que eu, nessa época quando ela lançou o livro, eu estava com um filho pequeno, que está ali, o João. Faz assim, João. Esse era o filho pequeno. O outro era o filho maior, tá do lado. Aí eu estava querendo escrever o Desse que Samba é Samba ainda, e eu queria estudar um pouco do século XIX, e estava perturbando o meu amigo Flávio Gomes, que é um grande historiador, professor da UFRJ, e ele falou assim, Paulo, vou dar uma palestra com Mary Karachi, na UF, Universidade Federal Fluminense, você vai lá? Eu assim, vou. Aí no dia da palestra, aí eu estava com a criança pequena, eu não vou sair não vou não. Ele, vem que eu quero te dar uma coisa. Aí me obrigou a ir. Cheguei lá, ele me deu o defeito de cor, falou assim, toma, tá tudo aí.
tudo que você fica me perturbando, tudo que você fica me pedindo, tudo que aí eu vou ler no livro, vou ler no outro, aí vai ler fulano, aí Mary Karashi também e tal, tá tudo aqui. Não precisa ler mais nada. Aí eu falei aqui assim, deixa eu ver o livro. Assim, nossa, livrão, né? Aí eu assisti a palestra e tal, fui para casa, eu fiquei 3 dias, eu li o livro em 3 dias, e já li esse livro mais de 100 vezes. Para mim, é o melhor livro da literatura brasileira. Eu tenho paixão por esse livro. Eu tenho, assim, eu acho Ana Maria Gonçalves, assim, ela é uma deusa. Aí eu falei assim para mim, eu falei para ela, porque assim, aonde está essa pessoa, onde está essa escritora? Eu falei assim, onde está essa mulher? Eu vou falar a verdade, é que eu estou querendo. Onde está essa mulher? Eu quero encontrar com ela. Aí arrumei de fazer uma palestra com ela em Ribeirão Preto. Foi a primeira palestra dela, como escritor e tal. Eu fui lá, atravessei, saí do Rio, fui até Ribeirão Preto para fazer essa palestra com ela. Então, o que eu tinha do século XIX, né, da 1830 para cá, que eu estava estudando, eu queria saber a origem do samba, eu queria saber como, né, criou a criação da Umbanda, o candomblé, como é que isso tinha surgido na pequena África, aqui no Estácio, né? Como isso aconteceu, como o samba surgiu, quais foram os ritmos, o que acontecia, eu entendi tudo. Na verdade, se de alguma forma teve alguma influência para escrever, eu não vejo assim muita influência do Cidade de Deus no trabalho dela, mas ela me influenciou para escrever o meu próximo livro, que não estava saindo. Então, quando eu compreendi, né, o sistema de relação, né, de 1830 para cá, do nascimento do Luiz Gama para cá, não é isso? 1830, não é isso? Me confere? Para cá, quando começa o livro, né? O livro começa em 1816, mas quem der Itaiô nasceu em 1810. 1810, né? Tá, eu estou fazendo... Confere, Ana, não posso falar besteira. 1800, peraí, nasceu em 1808, o livro começa a contar em 1810. 1810. Então, eu peguei tudo para cá e fiquei tão feliz que eu já li o livro, tentei fazer série, estou sempre trabalhando nele, sempre aparecem coisas para fazer. É um livro que eu releio, que eu recomendo a todo mundo, que eu falo. Aí eu tentei... A gente até produziu uma série, a Bianca Ramoneda participou, né? Só que ficou muito caro, ele realmente é um livro que pega aí, né, vários locais, pega a África, pega a Bahia, passa São Paulo, Rio, pega Rio, não pega, pega Rio e tal. Então, assim, é um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler para conhecer o Brasil recente, né? É o Brasil contemporâneo. Nós somos fruto desse livro, somos fruto dessa época, desse Brasil aí do final do século XIX, século XX, a formação do Rio de Janeiro, a Bahia, as relações dos escravizados, né? Como isso aconteceu, como foi essa relação, porque até hoje, eu não sei como é que está hoje, eu não posso afirmar, mas no ensino médio, a gente ainda não tem uma noção do que foi a escravização no Brasil, né? E esse livro dá tudo para a gente, termina em São Paulo, né? É maravilhoso, eu fico emocionado quando eu vou falar, eu sempre acabo chorando, mas é o livro da minha vida. Eu acho um dos maiores livros da literatura mundial. Eu sou fã dessa pessoa aqui que está do meu lado. Eu fico nervoso quando estou perto dela, mas eu finjo que eu não fico. E está tudo certo. Vou passar para a Cidinha agora. Cidinha, o Paulo desconversou, né? Da pergunta que eu fiz para ele. Mas queria falar só que quem se aventurar a ler Um Exu em Nova York ou os livros de crônicas da Cidinha, o leitor desavisado, já no segundo parágrafo vai tomar uma pernada. Já aviso logo. Ou vai ficar à deriva, que nem Dona Zezé.
ou vai tomar um soco na boca do estômago e vai ficar sem misericórdia ajoelhado no chão, que nem o jangada Pauk Boy. Você vê essa genealogia, sim, que começa com Paulo, passa pela Ana, e você está chegando, pegando o baixão e está alargando um pouco essa avenida narrativa? Você vê isso? Tá. Vou responder. Oi, gente, boa noite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Tem uma palavra que uma carioca inventou no início dos anos 90, que era dizer que as coisas eram inenarráveis, né? Um prazer inenarrável. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui com o Paulo e com a Ana. Vocês dois eu estou conhecendo hoje. E o Paulo e a Ana, para mim, eu dizia isso para o Alexandre, né? Acho que tem três grandes, para mim, como leitora, a gente tem três grandes romances na literatura brasileira de 1970 para cá, né? São, para mim, os três maiores romances da literatura brasileira. Começando por ordem cronológica, o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, o Cidade de Deus, do querido Paulo Lins, e Um Defeito de Cor, da querida Ana Maria Gonçalves. Para mim, essa é a trilogia do romance brasileiro, né? Para mim, são os três livros mais importantes que a gente tem nesse nosso período contemporâneo. E está, já vou responder a pergunta, mas estar com a Ana e com o Paulo juntos, que são pessoas que eu encontro muito, mas não tinha encontrado ainda, né? Numa situação como essa, e a gente celebrando Um Defeito de Cor, para mim é muito especial, porque eles são, para mim, os dois maiores escritores. Eles sabem disso, já disse para os dois, né? A maior escritora e o maior escritor que eu tenho no meu horizonte possível, né? Aquelas pessoas que a gente lê, olha e diz: quando eu crescer, eu quero fazer alguma coisa que se aproxime disso. Em relação ao que eu faço, eu acho que todo mundo O Cidade de Deus, eu acho que é um livro pouco lido, né? A gente ficou muito digamos, na bruma do filme e não mergulhou no fundamento do livro. Cidade de Deus, para mim, é um livro de fundamento, como Um Defeito de Cor também é. Eu acho que a discussão que o Paulo Lins faz das relações raciais no Brasil, em Cidade de Deus, eu raras vezes vi na literatura brasileira. E é uma dimensão que é obliterada, uma dimensão sobre a qual as pessoas não falam. E é de uma profundidade, né, e de uma capilaridade também muito grandes, porque consegue entender ali na constituição daquela comunidade como é que as relações raciais hierarquizadas também se constituem naquele ambiente, e aquilo ali é um pequeno balão de ensaio do que é o Brasil, do que são as relações raciais nesse país negro e hierarquicamente racializado que é o Brasil. Então, eu acho que o Cidade de Deus é um livro pouco lido com esse olhar, né? E então, para mim, é muito importante, é fundamental o que o Paulo fez em Cidade de Deus, porque ele discute, aos meus olhos, né, discute relações raciais o tempo inteiro, né, e em nenhum momento ele faz qualquer discurso que se aproxime de um discurso
clássico sobre relações raciais. Ele faz o que é mais difícil, que é discutir como é que as relações raciais hierarquizam o cotidiano, discutir isso na produção literária que ele fez, né? Eu sou fã dos dois, né? E não acho que eu, para usar a sua expressão, não acho que eu alargue nada, né? Eu estou naquelas de ler os dois e de buscar fazer algo que algum dia se aproxime, né, da densidade do trabalho deles. É isso. Eu acho que você já chegou lá. Porque você tem e que você toca de uma maneira que nos impactam como leitor. Eu acho que você, sim, você está no panteão aqui. Todos três juntos. Colocaria sem o menor, sem pensar duas vezes. Deixa eu passar para vocês dois agora. Antônio e André. Hoje eu vou falar assim, Antônio e André, parece até que eu estou transformando eles nos Ibejos, né? Dos Ibejos da Ana Maria, né? E Antônio e André, olha só, Antônio e André Rebouças, né? Parecem até os túneis, né? Sim, Antônio e André. Versar um livro de mais de 900 páginas para um enredo numa escola de samba, onde vocês estão entrando agora. Primeira vez que vocês estão fazendo um trabalho juntos na Portela. Vocês são dois jovens carnavalescos. É uma escolha, no mínimo, ousada, diria eu, né? Como é que vocês venderam a ideia e estão planejando aí na cabeça de vocês, claro que vocês contem o que vocês puderem, né? Você não vai contar segredo nenhum para nós. Versar esse livro desse tamanho para o enredo da escola. Como é que vocês convenceram a escola disso e como é que vocês estão pensando em fazer essa transição? Boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui com 3 escritores incríveis e ao lado do meu parceiro de trabalho, meu irmão André. Então, quando a gente recebeu o convite